Quem conversa ao vivo com a gente é o desembargador Roberval Bellinati, ele que é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do DF, que inclusive completou um ano à frente do cargo nesse final de semana. Desembargador, bom dia, bem-vindo. Bom dia a Ariane Bittencourt, ao Diego Amorim, a todos os ouvintes da emissora. É uma honra estar novamente com vocês. A gente que agradece. Bellinati, a gente começa então justamente falando sobre esse ano do senhor à frente da presidência do TRE-DF. Esse período aí o senhor celebrou então nesse sábado, agora dia 22. Qual que é o balanço que a gente consegue fazer desse ano do TRE e da atuação, incluindo o período eleitoral aqui no Distrito Federal? Com a graça de Deus e com o apoio que o tribunal recebeu do TSE, dos servidores da Justiça Eleitoral, dos políticos, dos partidos políticos, de toda a imprensa, completamos esse primeiro ano de gestão com muitas conquistas, vitórias e realizações. Posso numerar para você que o principal momento neste primeiro ano de gestão foi organizar as eleições gerais para presidente, governador, senador, deputados, aqui no DF, e também as eleições no exterior, em 102 países, onde votaram quase 400 mil brasileiros para presidente da República. Realizamos a diplomação dos eleitos no Centro de Convenções, em uma solenidade que foi considerada a mais festejada de todos os tempos do Distrito Federal. Realizamos também, nesse período, 124 sessões de julgamento e julgamos quase 1.700 processos eleitorais. E na área física, reformamos todos os gabinetes dos desembargadores eleitorais e até concluímos a reforma do Salão Nobre do Tribunal, entre outras obras e realizações. Desembargador Bellinati, bom dia, bem-vindo sempre à Nova Brasil FM. Passados aí já alguns meses do dia 8 de janeiro, eu gostaria de ouvi-lo sobre aquele fatídico domingo à tarde aqui em Brasília. Como é que o senhor avalia o que aconteceu naquele dia, doutor Bellinati? Já está tudo esclarecido na cabeça do senhor ou o senhor teria ainda algumas questões em aberto sobre aquele 8 de janeiro? Na minha cabeça já está tudo esclarecido. Depois de muita reflexão sobre o que aconteceu no Distrito Federal, eu entendo que muitas pessoas ingênuas, sobretudo vinculadas a igrejas católicas e evangélicas, foram manipuladas e iludidas para participarem dos atos criminosos, dos atos de vandalismo, tentativa de golpe. Lamento que, apesar da ingenuidade de muitos, eles vão ter que pagar caro pela participação e deverão sofrer os rigores da lei. É isso que eu tenho falado para as pessoas. Eu tenho sido procurado por muitas famílias sobre os filhos que estão presos, marido, esposa, pessoas humildes, mas foram envolvidas nesse episódio. Eu vejo a denúncia do ministro Alexandre de Moraes, que diz o seguinte, só vou ler um trecho aqui, alegou o ministro que os denunciados se associaram por intermédio de uma estável e permanente estrutura montada em frente ao QG do Exército, aos desideratos criminosos dos outros coautores, no intuito de modificar abruptamente o regime vigente e o Estado de Direito, a insuflar às Forças Armadas a tomada do poder e a postulação à subversão da ordem política e social, gerando ainda animosidades entre as Forças Armadas e as instituições republicanas. Foi isso que aconteceu. Então agora dizer que não sabia o que estava fazendo é complicado. A Justiça vai apurar o grau da culpa de cada um. E
e assim vai aplicar a pena ou vai absolver, se na instrução processual ficar provado que a pessoa não teve nada a ver com esse movimento, quer dizer, com essa quebradeira, entrou lá sem noção do que estava realmente acontecendo. Mas eu lamento muito, fico com o coração doendo toda vez que nós falamos dessa manifestação criminosa que não respeitou o resultado das eleições no Brasil, não respeitou o Estado Democrático de Direito, não respeitou a nossa democracia e também não respeitou o patrimônio público. E de acordo com a lei, cada um deve pagar de acordo com a sua participação. E é isso que vai acontecer. Doutor Bellinati, depois do dia 8 de janeiro, muito se voltou a falar em Brasília sobre a possível federalização das forças de segurança aqui do Distrito Federal. Isso não se concretizou, muito pelo contrário, muita gente saiu em defesa das forças de segurança, da Polícia Militar, da Polícia Civil. Houve um reforço ali no batalhão que atende a região da esplanada dos ministérios. Até hoje nós temos reflexos disso, como uma Praça dos Três Poderes completamente gradeada, assim como o Congresso Nacional e o Supremo. O senhor avalia que as forças de segurança do DF têm condições de manter a integridade e a segurança dos nossos palácios e outros órgãos públicos, doutor Bellinati? Eu entendo que as forças de segurança do DF são absolutamente suficientes e capazes para assegurar a segurança total dos três poderes, dos prédios dos três poderes. Mas não seria contra, se alguém me consultar, o senhor é contra ou a favor criar um batalhão especial para cuidar dos três prédios? Eu diria, sou a favor, então separa uma equipe específica para executar essa tarefa, ali na Praça dos Três Poderes, ali na esplanada dos ministérios, para proteger o patrimônio que é público. E esse patrimônio tem que ser respeitado. Então, em matéria de segurança, não vejo nenhuma dificuldade de escalar um grupo especial para fazer esse trabalho. 8h42, a gente está conversando ao vivo com o presidente do TRE-DF, o desembargador Roberval Bellinati. Mudando um pouquinho de assunto, desembargador, queria que o senhor comentasse com a gente essa criação, vocês estão criando uma central de atendimento ao eleitor. E pelo que eu entendi, a ideia desse espaço físico, inclusive, é trazer aqui para o TRE, no centro de Brasília, o atendimento de 15 das 21 zonas eleitorais que a gente tem aqui no DF. Uma espécie de mudança para centralizar o atendimento, e a ideia de vocês é facilitar que os eleitores cheguem e resolvam os seus problemas em um lugar só. É isso? A quantas anda a criação dessa central? Sim, nós estamos criando a central de atendimento ao eleitor do Distrito Federal num espaço adequado, no subsolo do edifício sede do TRE-DF. Hoje nós temos 20 cartórios eleitorais, ou seja, 20 zonas eleitorais espalhadas em várias cidades do Distrito Federal, em várias regiões administrativas. Qual é a pretensão? Nós vamos reunir 15 cartórios neste ambiente, nesse espaço do subsolo do TRE-DF. Nós vamos trazer todos os servidores desses cartórios para a sede do tribunal. Então vamos fechar esses cartórios, quer dizer, vamos devolver para a União esses prédios, os prédios são da União. A União vai dar uma outra destinação, por exemplo, poderá instalar um centro de saúde, um escritório de administração, um escritório ou um depósito para a empresa brasileira de comunicações que está precisando de um prédio para colocar o seu acervo histórico. Enfim, vamos devolver esses prédios, então vamos economizar dinheiro com servidores, com conta de água, conta de luz, telefone, vigia, segurança, etc. Então vai proporcionar uma grande economia para o Tribunal Regional Eleitoral e esse serviço vai ficar concentrado no nosso prédio. Por quê? Não há mais necessidade de você colocar um cartório em cada região administrativa. Não existe mais essa necessidade, porque a Justiça
eleitoral hoje está concentrada no serviço online. Então você entra no sistema do TSE ou do TRE e você tira o seu título de eleitor pelo computador, você consegue a quitação eleitoral, você paga a multa eleitoral, você resolve quase tudo hoje pelo sistema online, pelo computador. Então, poucas pessoas comparecem fisicamente ali na sede do cartório. Então, o que nós observamos hoje é que a maioria dos cartórios está obsoleto. Então, é um cartório vazio, com vários funcionários trabalhando, e porque a maioria procura o sistema online para resolver as suas necessidades. Por isso que nós vamos concentrar esse trabalho ali no PRES, que vai proporcionar essa economia para a justiça eleitoral. E informo ainda que o TSE está dando todo o apoio. O ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, o doutor Rui, diretor-geral do TSE, estão dando um apoio para que essa obra seja edificada o quanto antes. E para isso, o TRE-DF já tem à sua disposição 10 milhões de reais em dinheiro. O TSE já destinou 6 milhões de reais e o TRE tem 4 milhões, então já temos 10 milhões para fazer essa obra que vai proporcionar, portanto, uma grande economia e a concentração de serviços no mesmo prédio da Justiça Eleitoral. Muito bem. Doutor Bellinati, para concluir, queria que o senhor respondesse de maneira um pouquinho mais rápida, que o nosso tempo já está estourando, mas que o senhor falasse um pouco sobre as eleições dos conselhos tutelares, que vai acontecer em outubro deste ano. O TRE vai distribuir urnas eletrônicas e vai ajudar nessa eleição, não é isso? Conversei com a deputada Paula Belmonte na sexta-feira, no lançamento do livro do jornalista Silvestre Gorgulho, né? Sim. Que lançou um livro maravilhoso agora sobre Pelé e Juscelino, o Silvestre Gorgulho. E na solenidade lá no Memorial JK, eu conversei com a deputada Paula Belmonte, que é a coordenadora aí do Conselho Tutelar, a responsável pela realização dessas eleições. Nós vamos ter as eleições no dia 1º de outubro. Vamos escolher 40 conselheiros tutelares e suplentes. O voto, todo mundo sabe, é facultativo. Então, qual vai ser o trabalho do TRE? O TRE vai organizar essas eleições em todo o Distrito Federal, vai oferecer a estrutura, vai emprestar cerca de 1.200 urnas eletrônicas, vai colocar a sua equipe à disposição, os seus veículos, e vamos tentar convencer a população do DF a prestigiar esse pleito, porque a escolha dos conselheiros é muito importante. O Conselho Tutelar é fundamental para proteger os direitos das crianças e dos adolescentes. Eles fazem um trabalho maravilhoso e importante na sociedade. Vou dar um exemplo aqui, Diego Amorim. Quando uma criança chega no colégio e diz que sofreu um abuso sexual ou sofreu maus tratos, a diretora ou a professora chama quem? Chama o Conselho Tutelar para apurar o fato, chama a família. Dependendo do caso, faz uma comunicação à autoridade policial, ao Ministério Público. Então, o Conselho Tutelar está presente nessa vigilância dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, essa eleição do dia 1º de outubro vai ser muito importante para Brasília e o TRE-DF vai fazer um trabalho gigantesco para coordenar esse pleito. Perfeito. Esse foi o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do DF, o desembargador Roberval Bellinati, a quem eu agradeço a participação. Desembargador, boa semana para o senhor. Agradeço a todos e agradeço a Deus também pelo primeiro ano do nosso mandato, que vai até o próximo dia 22 de abril de 2024. Temos mais um ano e contamos com o apoio da imprensa, porque isso é fundamental para levarmos as informações da Justiça Eleitoral a todos. Muito obrigado. Bom dia ao Diego Amorim, a Ariane Bittencourt. Um ótimo dia, desembargador. 8h50.